Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje mais uma aula de estudos, né, do livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, e a apresentação hoje do capítulo 2 pela professora Sônia. Né? Aí na próxima aula nós teremos a apresentação da professora Andréia, que vai apresentar o capítulo 3 e 5. Então, passar a palavra para ela, né? Lembrando que é uma atividade de estudo do Núcleo de Filosofia Africana da Aprofib, né? Que tem como propósito construir um acervo, né, de informações a respeito desse estudo da filosofia africana. Tá bom? Então, professora Sônia, a palavra é com você agora. Bem, boa noite a todas, a todos e a todos, né? Com grande prazer que novamente estou aqui na incumbência, né, para a gente discutir juntos, na realidade, uma discussão em conjunta, né? Porque pensar em Bell Hooks é pensar numa discussão coletiva e não individual. É sempre isso que ela nos leva a nos conectar, né? É com a coletividade, com aquilo que a gente com esse corpo coletivo que a gente se solidifica, né? Cresce e realmente consegue transgredir e fazer uma revolução de valores, porque o título do capítulo é esse, né? É o capítulo 2, uma revolução de valores. A promessa da mudança multicultural. Eu gostaria de iniciar minha fala citando uma live que teve em 2022, em que uma das apresentadoras dessa live, eu vou até, depois eu coloco no grupo, que realmente agora eu esqueci de fazer a citação aqui, mas eu consigo colocar no grupo depois, onde estava se discutindo o pensamento da Hooks, e uma das apresentadoras, ela trouxe uma ideia da Hooks sobre experiência, que eu gostei bastante, então eu queria começar por essa fala potente, né, sobre o que ela compreende como experiência. E ela diz que o sentido, né, o conceito de experiência em Hooks traduz exatamente isso. O que fizemos daquilo que fizemos de nós, ou seja, nos convoca a agir na vida e mudar a nossa vida. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a questão norteadora, né, dessa minha fala foi alicerçada no próprio título do capítulo. Então, eu me perguntei, como é possível criar essa revolução de valores a que Bell Hooks tematiza nesse capítulo? Então, como é possível criar essa revolução de valores à luz do pensamento de Bell Hooks? Essa foi a questão que me impulsionou a pensar os conceitos, as ideias, as vivências, a proposta da Bell Hooks, né? Porque realmente a Bell Hooks, do começo, na introdução do capítulo do livro até o final, o que eu percebo é a potência do seu pensamento realmente na ideia de que é possível, através da transgressão ao sistema que nos impõe uma situação de fraqueza, de não potência, de não solidariedade, de não amor, de não transformação, ela sempre nos chama, né, para
essa potência que somos nós em promover a revolução de valores. Então, para ela é possível acontecer, sim. A revolução é possível. Então, ao apresentar esse capítulo, é interessante, no meu entendimento, dizer em quem ela se inspira, porque ela é muito clara, né? Em quem ela se pauta para potencializar suas ideias, ela deixa muito explícito, né? E o porquê. Então, ela se inspira no legado do Martin Luther King, né? Para pensar como se pode criar essa revolução de valores. Haja vista que o discurso de Martin Luther King, no dia 28 de 8 de 1963, conhecido por todos nós, intitulado Eu Tenho um Sonho. Então, esse sonho, ela compartilha do sonho desse grande líder negro, ativista, que nos leva e nos encanta sempre a pensar na nossa potência enquanto sujeitos transformador de todas as injustiças sociais a qual estamos todos submetidos no nosso cotidiano, né? De como a gente tem a potencialidade de transgredir esse sistema e, de uma forma bem focada, o sistema capitalista, né, racista, sexista, como a Bell Hooks sempre coloca, da supremacia branca, né, que tenta realmente turvar a nossa mente dessa potencialidade de criação de valores que nós carregamos no nosso ser, na nossa existência. Então, a partir, né, dessa minha colocação, ela diz que a figura do Martin Luther King, né, a fez perceber como é possível ir de encontro os sistemas de dominação, questionando o próprio sistema, o sistema educativo, né? Porque é interessante, nesse capítulo aqui, ela traz a percepção, aliás, desde a introdução do livro, mas aí ela rememora, faz a gente repensar novamente o que era a educação das escolas segregadas que ela vivenciou na infância. Aquelas escolas potentes que dava alegria, olha bem, alegria de ir até elas, entrar numa sala de aula e ver como aquelas professoras, aquelas mulheres negras potentes, elas alimentavam o espírito, ou a consciência daquelas crianças, inclusive, né, elas estando inseridas dentro desse processo, de como elas eram e seriam capazes, a partir do domínio intelectual e a partir da conscientização da sua potência enquanto sujeito transformador, de realmente fazer essa revolução de valores, né? Para mim, a resposta da Bell Hooks, ela se dá desde a primeira palavra escrita na introdução desse livro. Então, nessa tentativa, né, de perceber como a pensadora estruturou os argumentos assertivos para responder à questão norteadora da discussão dessa noite, eu percebi que a construção do pensar de Hooks, como já sabemos,
tem sempre como ponto de partida as suas experiências de vida no contexto da segregação racial nos Estados Unidos, como também as do período inicial da dessegregação. É interessante, né, que são dois momentos bem diferentes, que poderiam ser considerados diferentes, se assim ocorresse de fato uma mudança de valores, né, com a dessegregação, mas que, no entanto, os dois momentos sempre foram permeados pelas dificuldades que a supremacia racista, sexista, branca, que estava no poder e no controle social econômico do sistema americano, sempre impunha ao povo preto uma situação de violência e desumanidade. Já que a dignidade humana, né, estava de forma explícita, sempre sendo desrespeitada, negada no âmago desse sistema. E que, ao meu ver, lamentavelmente, continua esse processo de desrespeito pela dignidade do povo preto, do nosso povo preto. Muito no que diz respeito ao seu lugar de fala, da nossa existência, que ainda, dentro do contexto em que nós vivemos, ainda não é dado esse espaço para que essa potência seja vivenciada de uma forma plena. Eu escutei uma fala da Ruth, né, da atriz que morreu essa semana em Gramado, numa entrevista que ela deu ao Bial, onde ela diz uma coisa assim que ratifica muito o que eu gostaria de dizer a partir das minhas reflexões desse texto da Hooks. É que a gente fala, né, que aí dentro do contexto do nosso país, que a escravidão acabou, né? Mas como? Acabou como para o povo preto? Se ainda necessitamos reafirmar todos os dias a importância das cotas, por exemplo, nas universidades. Isso já deveria ser alguma situação aceita dentro do contexto social, dentro da nossa sociedade brasileira, porque, afinal de contas, foram os escravos e seus descendentes que construíram e que constroem esse país. Então, essa dívida, está imposta dessa escravidão, de todos os seus reflexos, de todas as suas violências e de toda a sua desumanidade. E aí a Ruth de Souza, ela disse uma coisa muito interessante para o Bial, que realmente o racismo, né, dentro da mídia só poderia realmente ser pensado de uma forma diferente, como ela bem ressaltou, se tivesse diretores e diretoras negras e negros atuando, como também autores de novela. Isso eu estou falando dentro da televisão, mas dentro do teatro a gente sabe que tem, porque tem críticos, porque teve o Abdias, dentre outros. Mas ela estava falando mesmo do meio televisivo, de massa, que é a televisão. E eu fiquei imaginando, né, uma novela da Globo que tivesse um elenco todo negro, que o autor da novela fosse um negro, uma negra, que os diretores, que os câmeras até são alguns, o roteirista, sei lá,
as figurinistas, tudo que envolve, por exemplo, uma novela. Mas naqueles lugares mais potentes, de direção, de criação. Já pensou? E que tratasse, por exemplo, não de uma forma maquiada, bonita, toda maquiada, porque a forma bonita é essa forma maquiada, né? Que a gente bota um monte de coisa para aparentar uma coisa que não é, sem ir na coisa densa do problema em si. E tratasse, por exemplo, do racismo estrutural no qual a gente vivencia com tanta dor. Então, vendo aqui o texto da Bell Hooks, eu comecei a pensar na composição desses argumentos. E ela começa com um fato que aparentemente poderia ser bem corriqueiro. Um convite para participar de uma festa de confraternização dos amigos e das amigas da escola do ensino médio. Quem nunca aqui foi convidada para uma confraternização? Por que essa chamou tanto a atenção da Bell Hooks? E para que ela traz isso dentro de um contexto de um capítulo que vai se intitular Uma Revolução de Valores, a Promessa da Mudança Multicultural. Olha, aí tem um conceito de multiculturalismo, tem um conceito de valores, de revolução, de mudança, são muitos conceitos envolvidos aí. Mas ela começa a sua narrativa trazendo, né, esse fato que aparentemente é corriqueiro. E ela fala até de como ela estava se sentindo nesse momento. Ela estava passando por uma crise existencial depois do término de um livro. Porque ela estava passando por uma crise de sentido. E eu comecei a questionar essa crise de sentido da própria Bell Hooks nesse processo depois do término de um livro, né? E aí eu coloco: essa crise, segundo a autora, pode ser compreendida como um ato de questionar o sentido de sua própria vida e também das razões pelas quais ela veio ao planeta Terra. Olha, tu termina o livro e tu entra numa crise de sentido. No meu ponto de vista, são questionamentos importantes para problematizar como estamos construindo o nosso contexto social, político, econômico, educacional, no qual estamos inseridos, e a possibilidade de redescoberta desse contexto ao assumirmos uma ação e percebermos se é de natureza de acomodação ou de transgressão. A revolução dos valores, analisando o pensamento da Bell Hooks, só pode ser criada mediante essas percepções dos sentidos que criamos no mundo. Bem, mas eu tenho que voltar à festa. E eu tenho que voltar a essa distinção que ela quer fazer dessa confraternização. Voltando. Bem, em relação à experiência dessa festa, salienta que seria diferente. Essa diferença ela pode ser pensada no que aconteceu com ela mesma, com a sua família, com os negros e as negras dos Estados Unidos na pós-segregação. Citando a autora: pela primeira vez, iríamos realizar uma confraternização em que as raças estariam integradas. As festas anteriores, ela experienciou o sentido mais profundo da segregação racial.
afinal de contas, era cada cor de tez no seu quadrado. Dessa forma, o espaço da afetividade, o espaço das relações intersubjetivas, o espaço geográfico era político, era social, era cultural, era moral. E tudo isso determinado pela supremacia branca, racista, sexista, que é um elemento que ela traz, que dominava e que separava as relações interraciais. Então, Hooks iria vivenciar um momento diferente de confraternização. Essa seria integrada e ela não sabia exatamente o que isso significava, pois tudo que vivenciou no período da dessegregação na sua adolescência foi demarcado pelo sofrimento de um período. Abrindo aspas para a fala da autora. Repleto de hostilidade, raiva, conflito e perda. Fechando aspas. As aspas. A dessegregação só aconteceu pelo incômodo causado ao povo preto, já que seria esse povo que iria desacomodar do seu espaço cultural, social e político, educacional, para um espaço hostil à sua presença, para ser mais radical à sua vida. Citando e abrindo aspas para a autora. Tínhamos de renunciar ao que conhecíamos e entrar em um mundo que parecia frio e estranho. Não era o nosso mundo, não era a nossa escola. Não estávamos mais no centro, mas à margem. E isso doía. E nesse momento ela traz o conceito de à margem, para a gente pensar de como a gente pode construir, à luz do pensamento da Bell Hooks, essa revolução de valores dentro de uma perspectiva de aceitação da diversidade cultural, de comportamento, né? Cultura, comportamento, de valores, que vem tudo a isso junto. Essa ideia de estar nesse processo de dessegregação à margem é interessante ser pensada no contexto da sociedade brasileira. De todas as nossas instituições, sejam formais ou informais. E ousando-me nessa fala, dentre elas, aquela que a gente dá tanta importância nesse processo que nos encontramos enquanto educadores e educadoras do nosso país, a escola. E eu entendo escola aqui não só como as escolas do ensino fundamental, médio, mas também a universidade. Pois é necessário refletir até que ponto o processo ensino-aprendizagem da educação brasileira não desloca os estudantes, as estudantes pretos, pretas e pardas do centro para ficar e permanecer à margem, na medida em que o currículo escolar não os envolve com a história e a filosofia da África. Afinal, falta representatividade da cultura negra nos conteúdos escolares das nossas escolas. Porque as datas comemorativas ou a data da libertação da escravidão, Dia da Consciência, vocês acham mesmo que são suficientes para trazer a representatividade tão cara para os e as estudantes
pretas e pardas, pretos e pardos desse país, do nosso país? Claro que não. Tem trabalhos memoráveis. Tem professores e professoras do nosso país que transgridem a sala e o sistema escolar e trazem mesmo discussão potentes sobre o racismo. Isso a gente tem que reconhecer, porque senão a gente teria a visão que estaríamos todos e todas e todos acomodados, e não é bem assim. Mas ainda falta muita representatividade. E o conceito de imagem que ela traz nesse capítulo, como um dos argumentos para a gente pensar a revolução de valores dentro de uma perspectiva multicultural, é muito interessante. Então, ter consciência dessa questão de ficar à margem ou de levar a permanência desses estudantes, dessas estudantes, à margem da sua das representatividades que eles necessitam para transgredir o sistema, eu penso que é bem interessante e bem revolucionário. Porque senão, se a gente não pensar, né, não ter consciência dessa condição de à margem, desse conceito de à margem, a escravidão, ela continua de outras formas no nosso país e o apartheid continua firme e forte lá nos Estados Unidos, só que com outras capas, ou com as mesmas capas, mas eu não digo menos forte, porque a carne negra é a carne fraca para o sistema, porque é a carne que pode ser extorquida, queimada, matada o tempo todo, sem dó nem piedade, nem tampouco consciência, né, de humanização, de humanidade. Afinal de contas, matar um preto ou uma preta já se tornou, no nosso país, e em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, já que é o contexto da autora, como algo normal para o sistema. Para o sistema. Bem, então, no meu ponto de vista, continuando ainda na festa, voltando ainda para a festa, aquela separação das festas de outrora, onde cada raça ficava no seu quadrado, quando ela acontece depois desse período, ela acontece como algo que quem vivenciou o antes, o durante e o pós não sabia o que poderia acontecer, né? Então, desenvolvendo seus argumentos e depois da alusão da festa, ela traz algumas ideias que eu achei bem interessante. Outra ideia assim que ela traz, outro conceito, desculpa, que ela traz, na realidade esse conceito vem desde o início do texto, é o conceito de transgressão, porque é o que fundamenta, né, toda essa obra e o que vai permitir, de fato, essa revolução de valores. Citando a autora, para a gente refletir, ela diz: os brancos não pareciam entender que os nossos pais, assim como os pais deles,
não estavam nem um pouco ansiosos para que tivéssemos contato social interracial. Aqueles entre nós que queriam fazer da igualdade racial uma realidade em todos os aspectos de sua vida eram ameaças à ordem social. Tínhamos orgulho de nós mesmos, da nossa vontade de transgredir as regras. Tínhamos orgulho da nossa coragem. Achei esse ponto muito interessante. Ter coragem para transgredir. E aí, dentro dessa discussão, pensando no contexto educacional, porque tem outras questões aqui que ela traz, por exemplo, antes do que eu vou falar, uma das formas, né, que esse grupo, como ela chamava de panelinha interracial, que entrava realmente no confronto de um processo de transgressão mesmo, né, desse sistema do racismo tão arraigado, tão fortalecido nos Estados Unidos, e eram considerados, como ela coloca aqui, boêmios livres, né? E que muitos professores e professoras se sentiam muito incomodados com eles, né? Aí ela ressalta uma amizade com um rapaz chamado Ken, os pais eram religiosos, e que se sentiam, né, pelas próprias percepções dele, confrontados com esses valores racistas, né, e impulsionava o filho a participar dessas relações interraciais e que acolhia a Bell Hooks assim muito bem na casa deles, que foi um motivo, né, até de discussão na família, de preparação para ela ir a essa casa aos 16 anos, né, e participar de um almoço numa casa de brancos, né? Aí ela diz, né, que esse processo, essa amizade, antes dela chegar lá naquela confraternização, a fez rememorar muito a amizade com quem que eram eles eram muitos amigos e faziam muitas trocas, né? E ela questionava, por exemplo, porque ele se dizia, né, não preconceituoso, não racista, e ela começava a discutir com ele até que ponto, de fato, ele não era racista. Aí ela traz uma ideia que eu acho muito interessante dentro dos argumentos dessa revolução de valores, é levar as pessoas a perceber até que ponto, de fato, mesmo essas que se empenham dentro do movimento, né, contra o racismo, até que ponto, de fato, elas não são racistas, né? E é um ponto até de discussão entre a gente, porque aí ela diz mesmo, aqui no próprio capítulo, que tanto os brancos e alguns negros defendiam e, assim, eclipsavam e eram levados por uma visão falseada, né, do racismo, né? Ou da vivência do racismo. Aí ela tem uma parte aqui do texto que ela faz assim: perguntei a mim mesma como era possível que Ken e eu tivéssemos perdido o contato um com o outro. Desde aquela época, eu não havia conhecido nenhum branco que compreendesse a profundidade e a complexidade da injustiça racial e estivesse disposto a praticar a arte de viver sem racismo como as pessoas naquela época. Aí chamou a atenção, né, dessa postura do Ken, mas ela aproveita também a própria postura do Ken para discutir também que essa revolução ela só é possível quando a gente também descortina a crença desse não racismo nas nossas ações cotidianas. Eita. Tá, Nilson.
eu vou ver como é que eu faço. Neuza, Isso. você cria o Apareceu a mensagem aqui, nós temos 15 minutos 15. 15 minutos de reunião, né? Sem que caia a ligação. Tá. Vou ver se eu consigo fechar nos 15, né, para a gente abrir outra sala para discussão. Tá. Se você puder terminar um pouquinho antes, porque assim dá tempo da gente migrar para Tá, outra sala. tá certo. Então, ainda, né, nessa discussão, dessa visão das pessoas que, mesmo não sendo pretas ou pretos, né, lutam pela essa complexa injustiça racial, né, ela nos faz pensar numa ideia, né, que muitas pessoas estão inseridas, mas que não se dão conta. É que elas, de fato, creem que estão fundamentadas de uma forma radical na luta pela democracia, pela liberdade e pela justiça para todos, né? Ela diz assim: além de ter essa situação, tem outra que ela percebeu, né, e refletiu sobre a sua época, na época que ela estudava nas escolas dessegregadas, né, que as ações que eles tinham, né, que eles acreditavam que eram transgressoras, na realidade, elas, elas não eram tão radicais como deveriam ser, mas também eles não tinham maturidade para ações mais radicais. E também as pessoas brancas que entravam na luta, né, ainda também não tinham muita consciência desse racismo que também habitava as suas consciências e as suas ações. Por quê? Porque ela diz uma coisa muito interessante. A luta pelo fim do racismo exige um compromisso profundo por essas mudanças, e essas mudanças, elas só podem realmente acontecer quando a gente reflete sobre os valores e os hábitos que nós temos no nosso cotidiano, e se esses hábitos e se esses valores realmente estão e são coadunados com a luta antirracista, né? Com a luta por uma transformação no modo de vida da gente existir para uma sociedade mais justa. Então, ela diz assim, ela salienta, né, que a gente muitas vezes não tem muito essa consciência dos nossos hábitos cotidianos e dos nossos valores. Citando ela, ela diz assim: hoje vivemos no meio desse sufrágio, vivemos no caos, na incerteza de que será possível construir e manter uma comunidade. As figuras públicas que mais nos falam sobre a volta a valores antigos incorporam os males antigos também. São as pessoas mais comprometidas com a manutenção de sistemas de dominação. O racismo, o sexismo, a exploração de classe e o imperialismo. Elas promovem uma visão perversa de liberdade que a equipara ao materialismo.
nos ensinam a crer que a dominação é natural, que os fortes e poderosos têm o direito de governar os fracos e impotentes. Bem, então ela traz uma observação que a mudança, essa revolução de valores, ela pode acontecer, se somente se, é um dos argumentos que ela levanta, se a gente pensar criticamente sobre as forças que nos travam a avançar nessas mudanças. E essas mudanças, essa revolução, ela vai permitir, ou permitiria, se assim a gente vivenciar ela um dia, de modo diferente, né? Então, que modo diferente seria esse? Era um modo onde a gente viveria, né? Na condição de raça, de tribo, de classe, de país, onde o racismo, o sexismo, as injustiças sociais, elas não seriam naturalizadas. E aí ela traz que esse processo de desnaturalização dessas injustiças poderia acontecer se, no contexto da formação, ou seja, no contexto da escola, a palavra multiculturalismo para os docentes e as docentes não fosse motivo para o desespero, para a angústia, para a desesperança ou para o confronto consigo mesmo, né? Então, aí ela traz um conceito potente, que é o conceito de multiculturalismo, como um conceito essencial para ser vivenciado dentro do processo formativo e dentro da prática docente. Por quê? Porque o que ela percebe é que existe todo uma estrutura de repasse de informações calcada mesmo na mentira. Ela fala aqui sobre o conceito mesmo, a ideia de mentira. De link. Então, gente, assim, só voltando à questão daquele alerta que ela nos faz, para aqueles que falsamente, né, eles dizem ser a favor de uma vida justa, de uma vida cheia de valores, né, e hábitos comprometidos com a justiça e com a liberdade, que a gente sabe que temos muito isso, né, assim, dentro do nosso entorno. Então, ela traz esse alerta, né, e que... Por quê? Porque a gente, a partir do pensamento dela, a gente pode pensar muito nas pessoas que elas são muito nacionalistas, né? E elas promovem, por exemplo, a questão do isolamento, né? Com outras culturas, né? Uma xenofobia assim, fora do comum também, né? Então, isso a gente tem que pensar nessas falas e nessas falsas falas que fala sobre essa liberdade, sobre essa justiça, mas que também, né, tem toda uma discussão aí com a família tradicional, né? E que tudo tem que estar muito harmônico com o seu grupo, com a sua região, com a sua raça, com a sua classe, e por aí vai. Eu não sei, eu acho que Bell Hooks previa assim, um momento bem histórico do nosso país, quando escreveu, foi publicado esse texto em 1917, né? Achei muito interessante. Pelo menos aqui, que já tinha sido elaborado antes, né? E foi traduzido e publicado aqui no Brasil. Ela anteveu assim todo um cenário
que a gente viu com a falsa discussão, né, dessa justiça, dessa liberdade social, política, moral, né, da família brasileira. Nossa, como foi, ela foi muito promissora assim nessa parte, né? E que ela ressalta, né, a negação, essa negação que existe por parte de muitas pessoas brancas do seu racismo, como também de muitos negros. Eu me lembrei muito da Hannah Arendt, né, quando ela discute também isso com os judeus, mostrando que também, dentro daquele processo, né, lá na Alemanha, né, muitos judeus também ajudaram, né, a tudo que foi vivenciado por eles mesmos, né, como é que se diz, com o nazismo, né? E ela foi assim trucidada, né, pela comunidade judia, né, judaica, né, por essa observação. Assim mesmo também faz a Bell Hooks em relação a esse alerta, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, dando a continuidade, né, e para o fechamento dos argumentos dela levantado, que são muitos, mas um que me chamou muito a atenção é a ideia do multiculturalismo, como uma via da gente pensar a revolução. Mas daí eu não me contentei muito de, de ver o multiculturalismo aqui na Bell Hooks. Eu fui buscar mais. Então, eu fiz uma pesquisa do termo e encontrei o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, o GESTRATO, da UFMG, que eles fizeram uma discussão muito interessante sobre os tipos de multiculturalismo. Existem várias tendências desse conceito, né? Então, a gente tem o multiculturalismo liberal, dos conservadores, os multiculturalistas conservadores, não se enganem. Temos os multiculturalistas liberais. Temos um que eu achei essa nomenclatura muito interessante, o multiculturalismo liberal de esquerda. E, por fim, temos o multiculturalismo crítico, que é justamente esse o qual a Bell Hooks ela traz como uma perspectiva de fundamentar uma revolução dos valores, né, de promover essa revolução. E ela diz que a escola é justamente o lugar que a gente pode reinventar, transformar, transgredir as ideias, essas ideias opressoras, né? As ideias, essas opressões como racismo, sexismo, como a ideia da supremacia branca, né? E etc. Agora, ela diz outra coisa que me chama também muito a atenção, é quanto à própria qualificação docente. No sentido assim, será que os docentes, isso aí foram as minhas reflexões, será que estão preparados de fato para essa revolução de valores? Porque vai implicar muita coisa. Primeiro, vai implicar uma nova perspectiva sobre as diferenças culturais. E essa nova perspectiva vai requisitar novas práticas docentes, né? Práticas docentes que não reforcem, que não sejam falseadas,
dentro da ideia de liberdade e de uma democracia, que não sejam fundamentadas, né, que não reafirme nem apoie a dominação, seja ela de qualquer tipo. Mas o que foi que ela percebeu? Né? Aí ela diz assim, dentro da sala de aula, que era preciso fazer o clamor pelo reconhecimento da diversidade cultural, por repensar os modos de conhecimento, pela desconstrução das antigas epistemologias, bem como a exigência concomitante de uma transformação das salas de aula, de como ensinamos e do que ensinamos. Olha bem, a revolução dos valores, a criação da revolução dos valores, ela precisa estar fundamentada nesse tipo de reconhecimento. Sem esse reconhecimento dessa diversidade, realmente não vai acontecer. Então, falar sobre diversidade cultural, e essa diversidade cultural é falar das pessoas aquelas pessoas que ficam à margem e que não são centro de nada. Quem são essas pessoas? As pessoas de cor, gente da classe trabalhadoras, gays, lésbicas e por aí afora, como ela mesma diz. E aí, será que nossas metodologias, será que as nossas teorias realmente elas estão preparadas para vivenciar o multiculturalismo crítico? Aí eu vou ler aqui para vocês o que é que esse grupo fala sobre o multiculturalismo crítico. Ele diz assim, o multiculturalismo crítico vai além dos conceitos essencializantes de semelhança ou diferença, apontado como a semelhança ou a diferença ocorre entre dois ou mais grupos e devem ser compreendidas em termos da especificidade de sua produção. Desse modo, o multiculturalismo crítico reconhece que a transformação institucional não deve apenas assumir as operações internas das instituições educacionais, currículos escolares, materiais de ensino, estilos de ensino e aprendizagem, assim como atitudes, percepções e comportamentos de professores e administradores, mas também promover discussões sobre o poder, política, brancura e capitalismo. E é isso que a Bell Hooks está nos chamando a atenção aqui. Se os espaços formativos, eles realmente reconhecem a potência dessa visão de mundo inovadora, que é o multiculturalismo crítico, como o fundamento, se assim, a gente tem muito preconceito com a palavra fundamento, mas eu vou utilizar como fundamento da criação dessa revolução de valores, porque eu também, nesse aspecto, eu corroboro com ela. E ela nos chama a atenção assim, ela diz, de repente, citando a Bell Hooks, de repente, professores que haviam levado a sério a questão do multiculturalismo e da diversidade cultural estavam voltando atrás, expressando dúvidas, voltando para restaurar as tradições tendenciosas e proibindo mudanças no corpo docente e no currículo que fomentasse a presença e a perspectiva da diversidade. Ela está se referindo aos colegas dele que, no primeiro momento, acolheu essa diversidade, essa visão do multiculturalismo crítico, mas diante de uma condição que eles seriam colocados em xeque-mate em relação aos seus valores, às suas práticas e suas intencionalidades, então volta à situação acomodada, que deixa lá ele quieto e ela quieta, dentro do processo
formativo, sem ele se inquietar com seus próprios valores, com suas práticas, com seus hábitos e com a sua formação, com os conhecimentos que repassa em sala de aula, com tudo que é dito e não dito, e acomoda lá, deixa lá, não faz mudança nenhuma, né? E para fechar, com a última citação dela, ela diz uma coisa que eu achei muito importante nessa discussão, né, de como a gente pode realmente criar essa revolução dentro do espaço, dentro dos espaços formativos. Ela diz assim, abrindo aspas e fechando a discussão: todos nós, na academia e na cultura, como todo, somos chamados a renovar nossa mente para transformar as instituições educacionais e a sociedade, de tal modo que nossa maneira de viver, ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça e nosso amor pela liberdade. Então, gente, a Bell Hooks não via outro caminho para nós criarmos essa revolução de valores se não fôssemos guiados por uma nova percepção de vida e se a gente não saber ou a gente aprender a acolher a diversidade cultural com tudo isso que ela implica e se comprometer com nós mesmos, com o nosso entorno, com o contexto que nós atuamos enquanto profissionais, para mudar nossas práticas, reconsiderar os conhecimentos, os ensinamentos, os conteúdos que a gente trabalha em sala de aula, reconfigurar toda uma percepção de mundo que a gente vivencia dentro do contexto escolar, né? Então, eu trouxe muito essa discussão, né, para a sala de aula, porque para a Bell Hooks a sala de aula é uma comunidade potente, né? É um espaço comunitário, é um espaço onde a gente pode promover a mudança, né? Mas essa mudança, ela tem que começar pela nossa mudança desse olhar e se voltar realmente para a diversidade de valores, para a diversidade de comportamentos, de ações, de pensamentos, e ver nisso uma alegria, e ver na diversidade uma potência, uma paixão, para que, de fato, ocorra uma transgressão no sistema e uma mudança, não só dentro do contexto cultural, mas dentro do contexto da nossa própria existência. E por aí finalizo a minha fala para a discussão, porque eu falo demais. Obrigada, Sônia. Fantástica a sua exposição, como as outras também, né? E realmente esse capítulo ele é bastante denso, né? São muitos conceitos que ela trabalha e a cada conceito uma reflexão, né? Eu, durante a sua fala, lembrei aqui aquele estudo que nós fizemos daquela entrevista do Kabengele Munanga e a questão da democracia racial, né? Que ele discute, que a gente discutiu aqui. Quando você fala no início da sua exposição a questão das novelas da Globo, né? E que a gente vê na mídia em geral hoje, né? O tal do politicamente correto, né? A mídia querendo disfarçar esse racismo, né? E aí contemplando, né, a imagem, né, de pessoas pretas, né, e pretos, e a diversidade também sexual, né? Mas que no fundo a gente sabe que isso daí não existe, né? Na medida em que você assiste a chacinas e a tantas
mortes e a própria segregação mesmo da sociedade que a gente vê, né? Então, não existe democracia de jeito nenhum, né? Então, acho que é isso. Eu vou abrir, então, para quem quer começar aqui a colocar, né? Ninguém levantou a mão ainda, tá? Mas quem gostaria de começar a comentar sobre a explanação da Sônia? Quem? Eu acho que a Jodelice está querendo começar. Jodelice? Eu estava pensando aqui, o eterno silêncio. É bom o silêncio também. Mas, assim, eu estava analisando, né, um pouco, né, a preocupação dela, né, e, assim, o olhar dela que é com a escola. E essa escola, né, ela parte também da postura de quem está lá, né, de quem leciona, dos funcionários, né? Então tem todo uma hierarquia e assim, e como a gente vê, como aqui no Brasil esse processo escolar ele tem ficado tão a desejar, né? Ele tem ficado, né? As políticas educacionais voltadas para o enriquecimento, o fortalecimento do conhecimento enquanto em si, né? E a gente está mais, assim, enquanto sociedade, discutindo devido às intervenções políticas, o domínio né, do capital, né, dos valores. E, assim, a escola ela tanto vai poder ser uma forma de crescimento, como também a escola, né, ela é uma forma de moldar o caráter, ela também representa uma repetição, né? E é esse o perigo que a gente tem, né, dentro da nossa sociedade ultimamente, né? Esse perigo da repetição, esse perigo da falta de representatividade. Eu vi muito a nossa sociedade, né, quando você estava falando aí, né? O momento atual. E essa preocupação também com a educação, né? De que modo a gente pode realmente ser significativo nesse sentido. Até quando, às vezes, assim, eu sou bem otimista, né? Eu digo, não, mas as pessoas estão estudando o decolonial, tem isso, está trazendo isso. Aí, de vez em quando, alguém puxa assim, mas é bem singular, é bem individual, é bem pontual. Então, assim, enquanto classe, né, e a gente, assim, ainda consegue não perceber esse racismo estrutural, né? A gente não consegue ainda discutir sobre isso. Tem um passo bem lento, né? O que é um racismo estrutural. E a nossa sociedade perceber que isso existe, que isso está presente. E cada vez mais, né, ela tem se mostrado de uma forma mais potente, mais forte, mais dominadora, né? Disparando, né, em todos, né? E, assim, essas atitudes pontuais, né? E do mesmo modo como lá, né, quando você citou que os colegas dela começaram a lutar e depois recuaram, né? Como é que a gente acredita nisso, né? Como é que a gente realmente pode mudar, né? Como é que a gente pode continuar se fortalecer entre nós, né? Coletivamente também, né? Mas tem essa coisa, né? Esse retrato realista, né? E aí eu fico aqui a pensar, né, nessa importância da educação, né? E nessa importância a base, a escola, a base, né? E também da importância da consciência dos professores, né? De seus valores enquanto profissional e também dos estudos, né? Não é só a questão do alfabetizar, né? Mas assim de interpretar
entender o que há nessas linhas ou entrelinhas. Fiquei mais com isso aqui, né? E essa coisa da escola, né? Aqui no Brasil, como a gente está no perigo também. Ok. Quem continua? Carlos? Eu vou participar, né? Dizer do meu lugar também de fala, né? Bom, não sei se tinha alguém que estava inscrito já, né? Não, você mesmo. Ok. Bom, eu quero parabenizar a Sônia pelas suas contribuições e me chamou muita atenção a forma como você leu esse capítulo do livro, né? E, assim como a colega que me antecedeu, a Socorro, Jadelice, isso? Jodelice do Socorro. Jodelice. Ok, Jodelice. Me chamou muita atenção a fala da Sônia, e principalmente porque ela pontua esse lugar, né, da fala da Bell Hooks, né, que é a sala de aula. E é um dos meus referenciais de pesquisa, né? Eu fui para o mestrado, para o doutorado, por causa da sala de aula da educação básica. E tudo que eu pesquiso, eu tento trazer para dentro desse espaço da sala de aula, como um lugar mesmo em que eu reconheço como sendo um lugar de transformação social, política, geográfica, porque ali, na sala de aula, os nossos estudantes, eles têm todas as suas vivências, eles trazem para esse espaço da sala de aula, e se dentro da sala de aula eles tiverem um currículo que realmente seja libertador, isso vai contribuir para eles se libertar e libertar também a família. Que é aquilo que a gente ensina no espaço da sala de aula, querendo ou não, direto ou indiretamente, nossos estudantes levam para dentro da sala da casa deles, né? A pandemia nos trouxe essa realidade, porque por muitas vezes a gente falou com os alunos através do Meet. E aí a gente estava diretamente dentro da casa dos nossos alunos. Agora, voltando para o espaço da sala de aula mesmo, né, a gente mais uma vez tem essa disponibilidade de transgredir, de interferir no lar das pessoas, sabendo como escolher o nosso currículo. Apesar dele vir, por vezes, engessado, né, pelos programas curriculares que nós temos, né, o próprio novo ensino médio, por mais que quisesse fazer algo de inovador, ainda trouxe um currículo engessado, ou melhor, né, tirou-nos praticamente da sala de aula, mas agora com essa possibilidade de mudança novamente nesse novo currículo, nesse novo ensino médio, né, a gente volta para a sala de aula com essa possibilidade de transformação desse espaço, de trazer essas vivências dos nossos alunos, de poder discutir elas a partir de epistemologias que não nos fazem só simplesmente de objeto de estudo, mas que são produzidas por nós, são produzidas por mulheres, por homens escravizados, negros e negras, ameríndios, nordestinos, mineiros. Então, eu lembro que era algo que me inquietava muito. Os meus estudantes perguntavam, mas professor, não tem filósofa? Não tem negros, negras? Não tem mulheres na filosofia? Porque era muito engessado, né? E aí perceber que aos poucos a gente está mudando isso e trazendo isso para o espaço da sala de aula, e é algo que eu falo muito toda vez que eu tenho oportunidade de usar a palavra como estou tendo agora, tem muita coisa boa acontecendo pelo Brasil. Falta para nós a oportunidade de compartilhar. Às vezes, quando a gente vai para um evento de filosofia em que a gente está apresentando as nossas dissertações, as nossas comunicações orais, falta esse espaço aqui de diálogo, de troca. A gente perde muito tempo apresentando as epistemologia, a escrita, e perde essa oportunidade de trocar, de falar mesmo, de dizer espontaneamente o que a gente realmente está fazendo dentro da sala de aula. Porque a academia enrijece-nos, né, numa escrita, numa fala, e nos rouba a oportunidade de dizer, não, peraí, lá no meu espaço da sala de aula, no chão batido da sala, eu estou fazendo isso, eu estou transformando dessa forma. Eu acabei
quando eu entrei aqui na sala para participar desse momento, eu estava numa live com os meus alunos secundaristas, em que a gente está discutindo Olhos d'Água da Conceição Evaristo, né? E no mês passado a gente estava discutindo Bell Hooks. Então, eu estou fazendo lives com os meus alunos para eles terem oportunidade, fora do currículo da sala de aula, de discutir autoras e autores negros, né? Segunda-feira, né? 11h30 da manhã, o P.H. Cortez, não sei se vocês conhecem, um jovem negro de São Paulo, ele lançou um documentário e todo dia ele vai estar trabalhando etapas, coisas da vida do nascimento. Desde o teatro negro a várias outras coisas que ele foi descobrindo a partir de pesquisa, e que eu também estou trazendo isso para dentro da sala de aula, para os meus alunos poderem ter outras pessoas, outros referenciais falando de coisas que envolvem a vida deles. Então, me chamou muita atenção, Sônia, e parabéns, eu estou contempladíssimo com a sua fala, quando você consegue perceber do que a Bell Hooks traz de o poder que tem nossa sala de aula, como ela pode e é transformadora e faz com que, se eu, enquanto docente, consigo enxergar essa potencialidade que é a minha sala de aula, e que, a partir da contestação do sistema, do currículo, de trazer para dentro do currículo outras visões que não a eurocêntrica, eu posso transformar não só o espaço da minha sala, o espaço da escola, como também a família, a sociedade. Então começa ali de, sei lá, um grãozinho de areia, mas que aí a gente constrói um novo castelo, né? Ou uma nova forma de visão de mundo. Bom, seria essa a minha contribuição. Parabéns, Sônia, parabéns, Neuza, parabéns a todo o grupo. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Aprendendo um pouco mais. Obrigado, Carlos. Eu acho que nós é que nos sentimos contemplados, né, com a sua fala. E trazer a sua fala com a emoção que a gente pôde sentir. Eu acho que isso é tudo, né? Eu acho que isso é tudo. A gente saber que aquele trabalho que a gente desenvolve, ele parte daqui de dentro do nosso coração. E por isso que a gente faz, né, procura fazer o melhor possível. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Eu, na verdade, estou apaixonada por você desde o dia da apresentação do seu mestrado, que eu fiquei 4 horas lá ligada, ouvindo palavra por palavra. Muito obrigada por estar aqui. Quem gostaria de falar agora? Nazito, Aldo? Bem, bom, Aldo não apareceu, eu apareço. Boa noite. Bem, eu só vou, na verdade, fazer um questionamento, Sônia, dos conceitos que você utilizou, né, da Bell Hooks. Bom, Carlos, né, já fez aí uma exposição bastante interessante, né, sobre a sua fala, contextualizando, né, a educação atual, né, a partir do pensamento da Bell Hooks, né, o que realmente nos contempla, não é, Neuza? Sim. Mas, assim, você fez uso, né, dos conceitos de multiculturalismo e você, como bem disse, você foi até além, né, da Bell Hooks, e nos trouxe, né, outros apanhados, né, do multiculturalismo, o multiculturalismo liberal, o multiculturalismo de esquerda liberal e o crítico, que é o apresentado pela Bell Hooks. Eu fiquei com dúvidas, não com dúvidas, mas acho que interessado em saber se esse multiculturalismo crítico contextualiza o que ela quer dizer com a expressão transgressão. Não é? Se isso é exatamente do multiculturalismo crítico, esse multiculturalismo, né, que vai nos ajudar nesse processo de transgressão dos valores.
E ao, assim, fazer essa transgressão dos valores, os valores, vamos ser, assim, bem objetivos, quais são esses valores? Os valores que são, como colocou aí o Carlos, os que se mantêm, né, por uma sociedade eurocêntrica, né, por um pensamento eurocêntrico, melhor dizendo. Quando ela fala assim, transgredir os valores, transgredir esses valores, né, do pensamento eurocêntrico, é isso mesmo, e é o que, de fato, estamos tentando fazer. Não é assim, ultrapassar esse padrão de pensamento. Não é? O Carlos, né, falou aí que não havia... Não, alguém perguntava, não é, professor? A você, Carlos, um dos seus alunos lá, ou, sei lá, um grupo, se não tinha professora filósofa, né? Filósofa negra, filósofo negro e tal. Quando a gente sabe, né, que, de fato, tudo isso foi omitido, né, por uma hegemonia de pensamento eurocêntrico, por um pensamento eurocêntrico hegemônico, e que estamos, de fato, assim, com esse bate-papo aqui, com essa sua apresentação, né, e essa nossa oportunidade, né, de conversar, de falar, né, nos leva a entender e levar, como bem disse Carlos, para a sala de aula, não é assim, essas questões. De fato, eu também faço isso, Carlos. Eu também levo, não é assim, esse contexto, esse novo contexto filosófico, de fato, né, assim, a filosofia africana, o pensamento africano nos proporciona essa oportunidade, né, de levar para os nossos alunos aquilo que os nossos livros didáticos não fazem. Né? Os livros didáticos não fazem isso, não apresentam, não trazem. Enfim, então era isso, Sônia, que eu queria falar e também e trazer para você essa questão, tá? Do multiculturalismo e a transgressão dos valores. Sônia, se Nazito, você me sim. permitir, eu vou abrir para o Aldo falar e aí depois você responde, tá bom? Aldo? Eu acho que a Sônia, a professora, ela se prende ao texto, mas ela também busca, adiciona ao texto, agrega ao texto novas interpretações, novos conteúdos e até mesmo a própria percepção que ela tem da realidade. Eu acho que isso é legal. Na verdade, eu acho que a Sônia tem um livro prontinho dela na cabeça já, em relação a essa temática que ela domina com maestria, acho extremamente importante. É claro que aqui comportaria um debate grande, né? Aqui no meu lugar de fala, que vocês mencionaram aqui, meu lugar de fala ultimamente, como eu sou jovem há mais tempo e consegui me aposentar, sou um sobrevivente da escola pública, aqui em São Paulo, então meu lugar de fala é a rua, né? É os movimentos sociais, os protestos. E a semana passada, acho que foi quarta-feira, eu participei de uma mesa, na verdade eu coordenei uma mesa aqui na Federal do ABC sobre a questão do racismo institucional. E na mesa que eu estava o Radamis, que é um professor aqui da Federal, um negro, e que eles têm um núcleo de filosofia, de movimento antirracista na concepção africana, e eu até conversei com ele de nós marcarmos uma conversa aqui na Federal do ABC para que possamos pensar uma coisa mais conjunta, né? A Federal do ABC foi uma luta por mais de 40 anos aqui na nossa região, e hoje é uma grande universidade federal aqui, e eu vou levar essa discussão para a direção da Profib, mas eu queria até, estou trazendo ela para cá, porque eu entendo que aqui também é um
o núcleo aqui tem um papel importante. E eu vou ver com ele se nós podemos fazer uma reunião para discutir até mesmo a possibilidade do que nós conversamos do seminário, porque o formato da mesa que eu participei foi extremamente importante. 2 mesas, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde, né, com temas variados, e se nós concentrássemos no encontro presencial aqui em São Bernardo do Campo, na Federal, com certificação que ele falou para mim que isso é possível, não tem problema nenhum. Eu acho, ou mesmo que possa se realizar de forma híbrida, né, para garantir tanto um público local, mas também um acompanhamento geral, ou intervenções de professores das universidades, como nós temos aqui, e também professor do chão da sala de aula do ensino da educação básica, né? Então, assim, depois eu passo o contato, eu vou ver, Neuza, depois se eu consigo marcar uma conversa com ele. Tá. E até mesmo se ele pudesse participar conosco de uma conversa organizativa, eu vejo essa possibilidade. Eu estou aqui com o contato dele. Tá. A gente já se conhecia, mas fazia muito tempo que nós não conversávamos sobre esses temas específicos, mas eu achei extremamente importante. De qualquer forma, a exposição sempre é muito, muito bem-vinda e a Sônia faz de forma qualificada. Isso é extremamente importante. Parabéns. Ok, obrigado, Aldo. Sônia? Eu agradeço a generosidade de vocês, né? Muito obrigada a todos e a todas, a Aldo, o seu Carlos, a Nazito, a Jodelice, a nossa querida Neuza, minha irmã de coração assim. Bom, Nazito, o que Bell Hooks mais fez desde o início da vida dela, na realidade, eu acho que quando ela pensou em ser escritora, que era uma vontade dela, né, Carlos? Era escrever. Na realidade, ela nunca pensou em ser professora. Isso ela foi, como a gente viu, né, foi acontecendo posteriormente. A luta dela sempre... Porque a visão multiculturalista é uma visão, né, que vai contra todo tipo de opressão, né? Então, assim, a gente pensar numa visão multiculturalista é pensar numa visão que, de fato, problematiza, por exemplo, o pensamento do colonizador, desse que nos oprime, desse que nos limita, desse que fala que existe a cultura e não as culturas, desse que, por exemplo, advoga a ideia de que existe uma raça superior à outra, né? E isso aí a gente viu com Munanga, né? Que usam até da ciência, do biologismo mesmo, para trazer essa questão, né? Então, a ideia de que, por exemplo, pessoas de cor, a classe trabalhadora, a sua opção sexual, nas suas mais diversas vertentes e escolhas e vivências, não são acolhidas dentro dessa visão multiculturalista, é pensar nessa diversidade cultural. E a Bell Hooks, ela pensa a sala de aula como um espaço de alegria de estar diante dessa diversidade. A sala de aula é o espaço da gente ser feliz, interagir, transformar e transgredir o sistema na medida que toda essa diversidade é acolhida pela prática, pela visão de mundo, pelos hábitos, pelos conhecimentos da classe docente trabalhadora. Agora, claro, a gente não pode esquecer, como ela mesma disse, que a gente vive dentro de uma sociedade da dominação, uma sociedade que massifica os meios de comunicação, que a mentira, ela fala aqui da mentira.
como uma forma de divulgação de ideias totalmente distorcidas, como ela fala, das inverdades que são construídas para a manutenção dessa supremacia branca sexista, opressora, racista, entendeu? Que não aceita a diversidade cultural. E de muitas pessoas que, mesmo advogando por essas mudanças, elas não conseguem perceber, primeiro, o seu racismo, o seu sexismo, a sua opressão, em ideias, em comportamentos. E também, como ela diz, né, a gente tem que ter muito cuidado com esses posicionamentos, porque eles fazem parte de uma visão desses multiculturalismo que o grupo, né, que eu achei muito interessante, esse grupo de pesquisa, que é o grupo de estudos sobre política educacional e trabalho docente da UFMG, que traz, né, trouxe esse cuidado de nos apresentar que a visão do multiculturalismo, ela também não é única. Que a gente vai ver pessoas conservadoras falando do multiculturalismo, pessoas liberais falando do culturalismo, e pessoas liberal de esquerda falando sobre o multiculturalismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado dentro desses discursos, porque o discurso multiculturalista que ela faz é indo de encontro mesmo a esse pensamento colonial, opressor. E ela fala muito dentro desse conceito que eu achei muito interessante aqui, esse conceito de à margem. Me chamou muito a atenção, né? É daqueles que estão à margem de todo esse sistema, que vivem à margem, porque não são centro dentro desse sistema da opressão, né? E ela faz isso, no meu ponto de vista, de uma forma brilhante, né? Agora, ela, só para eu terminar minha fala, ela chama a reflexão da gente para pensar de que muitos professores eles não têm estratégias para lidar com os antagonismos dentro de sala de aula. Os antagonismos que ela está falando aqui é dessa diversidade cultural. Gente, quando eu comecei a trabalhar dentro da educação inclusiva, dentro do meu doutorado, né, a formação docente, eu vi quantas temáticas eu não trabalhava. E aí o Tadeu da Silva, né, quando ele fala sobre esse currículo multicultural, ele me diz que existem as comunidades, que as suas ideias e os seus valores precisam ser acolhidas dentro de sala de aula. E é isso que a Bell Hooks está dizendo aqui. A gente, para transgredir, primeiro a gente tem que transgredir interiormente as nossas opressões. E essas opressões são diversas. É o nosso racismo, é o nosso classismo, é a nossa visão muito ainda tacanha das nossas práticas docentes, é não refletir sobre a limitação desses currículos, impostos aí por esse nem, que não é nem do nem, dessa BNCC que está totalmente, que a gente está lutando por uma reestruturação. E ela fala, viu? Ela fala dessa luta. Para mim, o pensamento dela é muito atual para a gente repensar tudo isso aí. Até a formação docente, eu me baseio muito nela, desde que eu a conheci, não só ela, como a Leila Gonzalez, né? Como a Grada Quilombo, como a Conceição Evaristo, essas mulheres tão potentes. A Aldibânia, a professora Aldibânia Machado, né, que é a nossa aqui do Brasil,
as outras também, algumas dessas que eu citei, todas são também, mas a Aldibânia me fez pensar que a prática do terreiro é uma prática pedagógica. Que é isso? Isso é uma revolução. Trazer daquilo uma prática mística, uma potência para se pensar das nossas práticas docentes em sala de aula. Das falas mais simples e das ações mais coletivas do terreiro, para a gente pensar como é que a gente trabalha isso aí dentro da sala de aula. Sei lá, tem tanta coisa bonita, eu não sei, eu lamento muito pela pandemia, por tudo que aconteceu, sofri bastante e ainda sofro, mas uma coisa a pandemia me trouxe, foi a consciência que eu sou uma mulher negra dentro de um país muito racista e que eu preciso lutar no meu espaço, no meu lugar de fala, que é a sala de aula, contra todo esse pensamento hegemônico, né, colonial, opressor, sexista, racista. É isso. Ok. Obrigado, Sônia. Eu acho que alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que nós podemos encerrar, então, por aqui. A gente tenta limitar o tempo, né, Sônia? Mas é difícil, né? A gente não consegue. É uma discussão tão profunda que não tem como, né, a gente reduzir. A gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo. Eu tentei, viu? Eu juro a você como eu tentei. Tá bom, então. Então tá, então a gente vai encerrando aqui. Obrigado a todos. Tá, mas esse tempo é bem proveitoso, né? Foi sim, bastante profundo hoje. Eu fiz o favor, Neuza, de registrar com um print e postar lá no grupo, tá? Eu vi. Obrigado, Carlos. Eu vou divulgar depois nos outros grupos também. Tá bom? E bem-vindo e participe com a gente de todas as nossas atividades, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Eu falo com vocês lá no grupo. Eu dou meu recado lá no grupo sobre outra questão. Tá. Okay. Tá, se você quiser falar no particular, a gente pode conversar também. Não, é que vai ficar gravado aqui, então eu prefiro falar lá no grupo. Tá bom, então. Ok. Tá, obrigado, Aldo. Uma boa noite. Boa noite, Carlos, Aldo, boa noite. Sônia. Agradecida, professora Sônia, agradecida demais. Obrigada a todos e a todas. Tchau. Tchau.